Os países ocidentais, em particular os Estados Unidos, mantiveram por muito tempo a sua posição sobre a questão de conceder à Ucrânia o direito de atacar com mísseis ocidentais de longo alcance em profundidade no território russo. Eles justificaram isso com vários motivos, desde a ameaça de escalada até o fato de que a Rússia supostamente retirou suas aeronaves para mais fundo no território e, portanto, não há sentido em tais ataques. Mas isso realmente é verdadeiro? Primeiramente, preciso destacar aqui a informação que publiquei no site areamilitaroff.com, na qual a Ucrânia havia recebido finalmente luz verde para usar sistemas de longo alcance contra a Rússia. O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Michael McCaul, disse que o secretário de Estado americano Antony Blinken estava viajando para Kiev para dizer pessoalmente a Zelensky que a Ucrânia receberá permissão para começar a atacar profundamente a Rússia com Atkins e Storm Shadow. De fato, era verdade. Blinken e o ministro das Relações Exteriores britânico David Lammy foram para Kiev na quarta-feira, 11 de setembro, para liberar de vez as armas de longo alcance contra as profundezas do território russo. Parece que a entrega de mísseis balísticos do Irã à Rússia foi a gota d'água que fez transbordar esse copo. No entanto, não vou entrar nesse momento no mérito de autorização, mas sim os motivos pelos quais fizeram os Estados Unidos resistirem tanto na autorização do uso dessas armas contra a Rússia. Antes de tudo, é preciso entender que quaisquer que sejam os mísseis para os quais a Ucrânia recebeu aprovação apropriada, sejam eles Atkins, balísticos ou mísseis de cruzeiro para aeronaves subsônicas, como os mísseis Storm Shadow, Scalp-G e até mesmo o AGM-158 Jasmine, e possivelmente a muito específica arma conjunta AGM-154, todos serão limitados pelo alcance de atingir os alvos a 300 km. Mesmo aquelas modificações cujas características táticas e técnicas indicam 500, 600 ou mesmo 1000 km serão limitadas pelas regras internacionais para exportação de armas de alcance limite de até 300 km. É por isso que, quando falamos sobre as possibilidades de utilização de armas e mísseis de longo alcance fabricadas no Ocidente em todo o território russo, estamos falando de uma profundeza de utilização a partir da fronteira de 300 km e não exclusivamente limitado a esse 300 km. Ou seja, esse limite é virtual, sendo que essas armas podem ultrapassar esse limite. E agora, o mais interessante é, será mesmo que toda a aviação russa está realmente retirada desta zona? É claro que não. Em 27 de agosto, a edição americana do The Wall Street Journal publicou uma matéria referenciando uma autoridade que observou que a Ucrânia não recebe aprovação para ataques em território russo com mísseis Atkins, uma vez que as forças aeroespaciais russas retiraram 90% das aeronaves para o interior do território, fora do alcance dos mísseis balísticos. Mas isto é uma mentira, que também foi implementada e expressada pela vice-representante do Departamento de Defesa americano, Sabrina Singh, numa reunião informativa no Pentágono em 5 de setembro, que afirmou essa impossibilidade na transferência de equipamentos de longo alcance. Atualmente, existem 20 bases aéreas localizadas na zona de quase destruição que utilizam ativamente as forças aeroespaciais russas. Essas bases aéreas abrigam helicópteros de ataque multifuncionais, bem como vários tipos de aeronaves táticas de ataque. Mas na maioria dos casos, quando falamos de aviação russa, pensamos em bombardeiros de linha de frente com a funcionalidade do caça Su-34. Mas isso está errado. No espaço aéreo da Ucrânia, por exemplo, sobre territórios temporariamente ocupados, não apenas Su-34, mas também aeronaves de ataque Su-25, bombardeiros de linha de frente Su-24, caça Su-27, Su-30, Mi-24, Mi-35 e o Ka-52, helicópteros esses usados regularmente. De acordo com as características e desempenho, com carga de combate normal, o alcance de voo dessas aeronaves possui uma média interessante. Por exemplo, as aeronaves Su-25, Su-24, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35 variam entre 500 a 1.500 km de alcance.
Já os helicópteros Mi-24, Mi-35M, K-52 e Mi-28 variam entre 450 a 550 km de distância. E agora prestem bem atenção. Como poderia a Rússia conduzir 90% da aviação para o interior de seu território se esses 90% têm um alcance médio de voo de 600 km ou menos? Afinal, trata-se de fato de uma distância da fronteira com a Ucrânia de 300 km de profundidade de ida e volta. Mas, de uma forma estranha, numa zona de combate, essas aeronaves continuam realizando missões de combate direta, ou seja, sem reabastecimento. Mas antes de eu encerrar esta análise, como podem observar, o canal não tem mais engajamento por causa das punições da plataforma. E a única forma de ajudar o canal é comprando os meus produtos da loja oficial, omapenca.com/área militar. Tudo é produzido no Brasil por uma empresa especializada e de alta qualidade, na área de Insky, Kursk, Voronezh, Morozovsky e assim por diante. As bases aéreas continuam sendo utilizadas ativamente não apenas para as necessidades do Su-34, mas também do Su-25 e Su-24. E se a Ucrânia tivesse permissão de fato para atacar todas essas bases com mísseis fabricados no Ocidente, então a Rússia teria perdido a oportunidade de usar ativamente e precisamente esses 90% dos equipamentos aéreos, que não retirou de lugar nenhum. E se tivesse retirado, simplesmente não voariam até a fronteira com a Ucrânia em plena carga de combate. Por sua vez, na zona intermediária afetada, além de 300 quilômetros da fronteira, a Rússia possui apenas 6 aeródromos que poderiam usar o Su-34 e Su-35 para lançar ataques à Ucrânia, mas principalmente na zona próxima da fronteira, já que o alcance de voo com carga total não seria suficiente. E isso também afetaria o número médio diário de ataques no território da Ucrânia. A utilização então de mísseis de longo alcance em todo o território russo desarmaria e enfraqueceria gravemente a aviação russa, tornaria os santuários aéreos e terrestres russos tão inúteis como a frota russa do Mar Negro está se comportando agora. E agora se transformou numa flotilha, se tornou praticamente sem força na região. E a Ucrânia não sofreria tanto quanto agora está sofrendo. Após o Área Militar tomar strikes aqui do YouTube por trazer análise de assuntos sensíveis, precisei criar um novo canal, o Analytics, onde posto vídeos inéditos. Então conto com sua ajuda, se inscreva no novo canal e ative as notificações.